Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um painel da trilha de Home Office Seguro, dentro, da iniciativa de resiliência empresarial que a gente está fazendo e contando com vocês. Esse já é o sexto painel, que é realizado, tá? A ideia hoje é estar falando de casos práticos, né? E para isso contamos com dois palestrantes bastante experientes, super renomados no mercado e que com certeza vão agregar bastante para esse debate. Tá? Primeiramente, apresento para vocês o Daniel Neto. Ele é o head de cibersegurança, né, na AMI Digital. Para quem não sabe, a AMI Digital é o braço de meio de pagamento da Lausa B2W, né, lojas americanas, tanto a loja física quanto o comércio eletrônico, submarino, entre outros. Tá? Ele é formado em Direito e tem especialização em governança, riscos e conformidade. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Jeff. Temos também a presença do Nir Lander, né, executivo com muita experiência em atuação nas temáticas GRC e que atualmente trabalha na área de recursos humanos. Né, ele é o diretor de pessoas e gestão da Ocean. Seja bem-vindo, Nir. Obrigado. Olá, todo mundo. Então, para começar esse nosso bate-papo, aproveito perguntando então para você, Nir, se em razão da pandemia, né, a gente sabe que muitas empresas adotaram um modelo de home office, né, seja de forma total, parcial, enfim. Essa foi a realidade na Ocean? Conta um pouco de como que foi essa experiência, por gentileza. Ok. Vamos lá, contar um pouquinho do contexto que todo mundo aqui no Brasil está vivendo até o momento. Primeira coisa, a Ocean é uma empresa de óleo e gás, né? A gente presta serviço para o mercado praticamente pré-sal, no questão de perfuração, exploração, produção e manutenção de serviços offshore, ou seja, no mar. Cerca de 2/3 dos nossos integrantes, somos 1.800 integrantes, né, colaboradores, cerca de 2/3 trabalham embarcados, e sendo considerado que uma atividade essencial. Quando entrou a pandemia, de fato, esse público ele continuou trabalhando, obviamente, com todos os protocolos de segurança adicionais que a gente pode comentar um pouquinho mais para frente. Mas, assim como as demais empresas, a gente entrou em março de home office para o público que trabalha em terra, cerca de 600 colaboradores. E isso, para a gente, isso foi repentino. Obviamente que acompanhamos no mercado, na mídia, como é que estava a situação na Europa, como é que estava chegando para os Estados Unidos, só que quando entrou, veio de um avalanche e todos os preparativos, mesmo que a gente achasse que daria tempo de se preparar, quando veio a orientação das autoridades de virar a chave, tivemos que virar a chave. Então, se a nossa realidade estamos em home office há 6 meses, iniciamos essa semana o nosso retorno gradual, a gente está fazendo um retorno em 3 ondas, e essa é a primeira onda nossa de retorno, começou essa semana, e essa primeira onda de retorno, ela basicamente é limitada a 30% do nosso efetivo que trabalha em terra, de forma voluntária, e as pessoas, obviamente, que se voluntariam, elas não podem utilizar nem transporte público, elas fazem teste de Covid antes de entrar no escritório pela primeira vez, e elas não podem pertencer ao grupo de risco. Então, acho que em resumo, em breve resumo é isso, e obviamente a gente pode entrar em detalhes um pouquinho mais para frente. Bacana, Nir. E no seu caso, Daniel, Legal. como é que foi essa realidade durante a pandemia? Teve home office, não teve? Como é que foi? Teve home office pra caramba, né? Na verdade, a gente tem aquela história, né, do ter o plano a vida toda e nunca precisar usar, e a gente viu o plano acontecendo. Então, no nosso modelo, a gente começou parcial, ou seja, ali bem no início, na primeira semana de março, né, a gente começou a colocar as pessoas em casa,
casa, então as pessoas do grupo de risco, então a gente fez o que está fazendo ao contrário do retorno. Primeiro a gente afastou as pessoas que tinham uma probabilidade de grupo de risco maior. Claro que grupo de risco naquele momento ainda era uma questão até discutível, criança sim, não, cachorro sim, não, né? Então tinha um pouco daquela confusão inicial, mas a gente conseguiu, já no primeiro momento, afastar as pessoas que a gente tinha uma preocupação maior, que utilizavam transporte público, que moravam com idosos, e aí você descobre, né, até a particularidade das pessoas que têm cenários muito específicos em casa, pessoas com imunodeficiência, que a gente tinha uma preocupação maior. Então, no primeiro momento, as primeiras 2 semanas foi de home office parcial, e na segunda semana, portanto, ali mais ou menos para o dia 18 de março, se não estou enganado, foi quando a gente efetivamente virou a chave. E aí, do ponto de vista de tecnologia, a gente já estava se preparando, né? Eu brinco que eu tive que fazer um projeto que era um projeto de 6 meses em alguns meses, embora a gente tivesse um plano, né, de resposta para algum tipo de pandemia, né? A gente não sabia que se chamaria Covid, mas alguma pandemia, a gente precisava fazer upgrade de link, fazer alterações, tudo meio assim, correndo, né? Então, foi bom que priorizou, facilita, né, o investimento, a gente brinca que provocou aquela transformação digital tão desejada, mas a gente conseguiu fazer rápido. Então, foi primeiras 2 semanas, foi parcial, né? Nas 2 semanas posteriores, a gente foi de full, e aí foi o aprendizado, né? A nova fase de aprender a conviver, como é que eu suporto essa pessoa em casa, as pessoas estão nas suas casas, elas estão indo para outras localidades, e aí trouxe os desafios aí desse mundo novo, né? Meio clichê, mas a verdade. Legal. Ninguém imaginava viver um momento como esse, que certamente vai ficar para a história, né? Aproveito só para fazer um pequeno parênteses, pessoal. Vocês que estão nos assistindo, participando, fiquem à vontade de utilizar a ferramenta de chat, né? De fazer perguntas para os nossos participantes aqui durante a apresentação, ok? Dependendo se vocês estão utilizando tablet, smartphone ou laptop, vai estar do seu lado direito ou na parte inferior da sua tela, tá bom? Então, seguindo com esse nosso bate-papo, Daniel, então fazendo esse gancho, no seu ponto de vista, quais foram os principais acertos e as principais lições aprendidas pensando no home office seguro, né? Lembrando que quando a gente fala de home office seguro, a gente está falando tanto de ter os colaboradores motivados, com as condições ideais, né, dentro desse contexto, obviamente, de trabalho, mas também preocupações com fraude, com vazamento, com ataques cibernéticos, enfim. Como pensar, né, nesse pacote completo? Onde vocês acham que tiveram os principais acertos, né, e quais foram as principais lições aprendidas? Legal. Acho que o principal acerto foi uma estratégia que nós já havíamos começado no grupo, na verdade, no que a gente chama de Universo Americanas. No ano passado, mais ou menos, a gente começou com a estratégia de zero trust, ou seja, eu queria que as pessoas tivessem a mesma experiência no escritório ou num café. Eu preciso oferecer segurança para ela no computador dela, não importa onde ela esteja conectada. Óbvio que no meu ambiente eu tenho uma saúde garantida, né? Então eu tenho, vamos dizer assim, níveis de SLA de segurança que eu entendo que são melhores, mas eu não podia contar com isso. Eu sei que as pessoas hoje em dia se movimentam para qualquer lado, elas instalam aplicativos nos seus celulares, etc. Então, acho que o primeiro acerto que a gente fez foi a estratégia de zero trust, de oferecer segurança no dispositivo, na identidade, na pessoa, e não apenas na rede que ela usa, né? Porque a segurança tradicionalmente sempre confiou no conceito de perímetro, né? Se ele está dentro da minha casinha, eu estou oferecendo segurança para ele. Então a gente já tinha mudado esse conceito de oferecer a segurança no dispositivo, que era uma maneira que eu garantiria que a identidade está confirmada, e aí vem o nosso segundo acerto, que foi o processo de MFA, né, que é Multi-Factor Authentication, ou seja, autenticação de duplo fator. É um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais, que são os desafios as campanhas de phishing que se iniciaram com a temática do Covid, isso trouxeram desafios para a gente de segurança, que eu precisava conscientizar as pessoas. Acho que esses foram os principais acertos de estratégia que nos deram uma baita tranquilidade para seguir, porque eu tinha meios, instrumentos, né? A gente sempre brinca, a segurança ela é sempre o oposto da velocidade, né? O excesso de velocidade não traz segurança, e o nosso desafio é tentar achar esse equilíbrio, né? Nem rápido demais, nem devagar demais, porque senão eu freio o negócio. Então, esse foi o principal acerto, a estratégia de zero trust. E acho que a principal lição aprendida aí foi que a gente precisou aprender a dar suporte, né, para esse tipo de coisa. A gente precisou avançar o projeto de MFA, então era um projeto que seria do semestre, acabou virando um projeto da semana. Esse projeto da semana trouxe um desafio de como é que eu dou suporte para tanta gente ao mesmo tempo remotamente. Então nós criamos salas de guerra, né, com uma plataforma
plataforma de videoconferência, foi bem legal, porque ele tem uma capacidade de breakout room, então eu conseguia fazer tipo um dispatch, né? Uma pessoa recepcionava, então o fulano vai te atender na sala tal, e aí fazia ali um a um com as pessoas, foi uma baita de uma lição aprendida, porque era uma tecnologia que a gente não dominava, de certa forma, de fazer esse tipo de atendimento, então o analista estava acostumado a levantar na mesa da pessoa, como é que ele faz para não levantar na mesa da pessoa e fazer isso virtualmente? Então, acho que essa foi a baita lição aprendida que a gente precisava ter, mas rapidamente nos adequamos e já virou um padrão aí pra gente. Legal, Daniel. E no caso da sua experiência na Oceane, quais foram os principais acertos e as principais lições aprendidas? Vamos lá. Aqui eu costumo geralmente sobre essa pergunta responder de duas formas. A gente teve mistura de sorte e competência, porque eu, quando fiz a migração de compliance para essa nova responsabilidade como pessoa, na Oceane eu sou responsável por pessoas, tecnologia, administrativo e comunicação. Então, basicamente, quando eu fiz essa migração, eu já comecei a fazer algumas alterações estruturantes dentro da empresa. Então, calhou que, um pouquinho antes da pandemia, a gente já avançou muito na questão do parque tecnológico, melhorar as coisas, trabalhar muito no acesso remoto, trabalhar na mudança das pessoas terem notebook já. Então, a parte tecnológica a gente já vinha trabalhado e eu tinha sentido uma falta da gente cuidar mais de pessoas. Então, a gente trouxe o que é conhecido no mercado como business partner de pessoas para a gente ter um maior protagonismo. E aí exatamente calhou, e a gente, nesse processo todo, a gente lançou nosso propósito. Então, a gente trabalhou ao longo do ano passado na questão de um propósito para a empresa, né, que a gente pudesse conectar também com a vida pessoal dos nossos integrantes. Lançamos o nosso propósito em fevereiro, e em março entramos de home office. Então, calhou que isso gerou para a gente um fio condutor para todas as ações de cuidado com as pessoas. Então, se você me perguntar do ponto de vista hoje do meu papel como recursos humanos da empresa, o cuidar de pessoas foi o nosso principal acerto. Então, a gente, de fato, ficou muito próximo, considerando que, basicamente, tem duas empresas dentro de uma, né, o público offshore, que trabalha embarcado, e o público que trabalha nos escritórios e bases de apoio. A gente, de fato, teve que trabalhar no cuidar das pessoas, a questão de comunicação assertiva, explicar para eles se tem alguns casos suspeitos a bordo de uma plataforma a outra, como é que mostrar que a gente está cuidando, que o nosso corpo de saúde está acompanhando as nossas barreiras de segurança. A gente contratou uma empresa de apoio psicológico para as pessoas. Então, teve um cuidado excepcional com as pessoas e a gente acompanhou isso através de pesquisas. Então, ao longo desse período de home office, a gente fez pesquisa com nossos integrantes para saber exatamente como é que era a experiência deles em relação a dificuldades de infraestrutura em casa, a ansiedade, a incerteza em relação ao futuro, vai voltar, não vai voltar, vão cortar nosso salário, não vão cortar, porque a medida provisória ela permitia isso. Então, a gente começou a estar muito mais próximo das pessoas nesse período. E quando você fala exatamente de lições aprendidas, eu acho que muito mais... a gente tem que trabalhar muito mais no planejamento, né? A gente tem essa mania de fazer isso muito bem feito, aliás, é uma habilidade aqui, acho que das empresas do Brasil, de construir um avião em pleno voo, mas acho que sempre vale a pena melhor a gente trabalhar no planejamento, porque, como o próprio Daniel falou, a gente tem que se adaptar rapidinho a fazer as coisas, a gente se adapta muito bem, a resiliência é muito forte nesse período, mas você poderia evitar exatamente esse estresse todo, se você tivesse realmente mais tempo ou talvez mais foco e priorização para poder se planejar. Então, acho que de resumo é isso. Acho que não vejo um erro que a gente fez ao longo desse período, acho que a gente teve muitos acertos, mas se você pensar, assim, olhar um pouquinho para trás, o que eu poderia fazer diferente? Acho que o melhor planejamento e a gente podia acompanhar com talvez índices maiores de sucesso do que a gente tem hoje. Bacana, Neri. Isso me lembra, né, que algo que profissionais como nós, né, que tem essa experiência em gestão de riscos, compliance, governança, etc., sempre lembra, né, era dessa questão que o Daniel até estava comentando há pouco tempo, né, de estar preparado, né, para uma crise, para a continuidade
do negócio, né, quem é profissional de cibersegurança, segurança de informações, conhece bem essa linguagem, né? E é interessante que a gente da ICTS percebeu que muitas empresas responderam sim, né, prontamente. Nem todas tinham um bom plano de continuidade de negócio, e muitas agora caiu a ficha, né? Estão aproveitando para pegar o que tinha e aprimorar. Quem não tinha está falando assim, ok, sobrevivemos, conseguimos fazer as coisas certas, mas vamos fazer diferente para que na próxima vez não seja no susto, né? E inclusive dentro dessa iniciativa que a gente está de resiliência empresarial, né, tem uma trilha também que está debatendo um pouco especificamente essa questão de gestão de crises. Então, assim, é legal, Nira, de você ter trazido esse ponto, né, porque de fato tem que ser destacado sim a capacidade das pessoas de reagir a esse tipo de situação, de se adaptar, mas pensar, né, também no que pode vir depois e ter um planejamento melhor, uma estruturação melhor. E eu não sei se vocês têm interesse de fazer comentários em cima do que eu acabei de dizer. Acho que é um bom ponto, Jefferson. É aquilo, a gente treina para não precisar, né? A vida toda. Quando eu comecei, trabalhei em consultoria 15 anos da minha vida, e a vida toda a gente falava assim, pô, pandemia, cara, por que eu tô fazendo um plano de comunicação, um plano de recuperação para pandemia? Cara, isso é Brasil, a gente não tem pandemia, a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, não tem pandemia. Era uma coisa absolutamente intangível pra gente, né? E de repente, quando aquilo começou a tomar forma, né, a gente começou a ver as notícias ali final de dezembro, aí janeiro e fevereiro começou a crescer, falou assim, cara, isso é possível, isso vai acontecer. Em fevereiro, que eu acho que foi quando a ficha de todo mundo de que trabalha com planejamento de alguma forma, falou assim, cara, tá acontecendo, né? Não é uma SaaS que está regionalizada, não é uma coisa da Europa, ou não é uma coisa ali da Ásia, não, tá acontecendo no mundo todo. E aí você começa a olhar para os planos, e a gente teve que revisitar os planos para olhar assim, peraí, deixa eu ver se vai dar certo isso daqui, porque antes era um cenário hipotético, agora está começando a virar um caso real, e aí você começa a encontrar onde foi que você errou no planejamento, onde foi que você errou na comunicação, você descobre que algumas partes estão desatualizadas, etc. Então, acho que esse foi o desafio real mesmo, né? Você começou a sentir. E acho que o planejamento diz isso, né? Você começa a ver o fogo antes, né? Antes dele virar um mega incêndio. Então, acho que esse é o principal ponto. A gente conseguiu perceber que o que a gente tinha servia, precisaria de ajuste, mas o principal era, a gente estava preparado para aquilo acontecer. E aí, complementando vocês dois, exatamente, acho que se a gente, logo no início do ano, começaram a trazer qual era a matriz de risco, né, mundial em relação, né, aos principais riscos. E a gente viu onde a pandemia estava, né? Estava lá, obviamente poderia trazer um grande impacto, mas não era algo muito provável, né, de acontecer. E rapidamente, depois que acontece, como é que mudam, né? Como é que começa a mudar a matriz, esse mapa de calor começa a mudar, e a gente tem que se adequar. Então, acho que isso reforça muito o papel, a importância de gestão de riscos, e os itens, principalmente quando a gente fala de ataques cibernéticos, que a gente viu recentemente diversos ataques, a gente olha o quanto que os responsáveis por tecnologia e segurança sempre brigaram para falar, vamos investir, e agora, de fato, as pessoas estão sentindo, né? Acho que o Daniel, né, que é especialista no tema, né, pode comentar um pouquinho mais até. É exatamente isso. A gente fala sobre campanha de phishing a vida toda, né? O tempo todo. Olha, as pessoas vão usar algum argumento quente, né? Não existia argumento mais quente do que vacina para Covid, por exemplo, né? Então, assim, foi o argumento que os fraudadores utilizavam tanto para atacar os nossos clientes quanto nos atacar. Então, assim, isso é exatamente a realidade, né? Aquele momento que o chefe fala assim, pô, esse cara não era tão paranoico, maluco como eu pensava. Ele realmente estava olhando para coisas que a gente sabe, né? A história da gestão de risco é isso. Você está sempre olhando o tempo todo probabilidade, exposição, né, o quanto que aquilo pode trazer um problema para você. A pandemia era uma probabilidade baixa de um impacto alto, então ele acabava não ganhando uma relevância muito alta no seu tratamento geral, você tinha um plano e tudo mais. Quando a probabilidade dele saiu de muito baixa, ou talvez baixa, para muito provável, ou seja, 5, você aumentou, acabou com sua matriz de risco original, tudo que estava relacionado àquilo ganhou prioridade, e tudo que não estava priorizado precisou ser priorizado, né? Isso foi um grande desafio, realmente.
Legal, pessoal. Volto a reforçar, né, para o público que está acompanhando a gente, que se quiserem fazer qualquer tipo de comentário ou pergunta para os nossos participantes, por favor, usem, né, o canal do chat que está disponível ou na parte inferior ou do lado direito, dependendo do dispositivo que você está utilizando. Ok? Retomando então a questão do home office seguro, né? Uma das questões que sempre aparece é se funciona, se dá resultado trabalhar dessa forma remota. Nir, da sua experiência, funciona? Funciona e funciona muito bem. Eu acho que o que ajudou, de fato, tem as pessoas, obviamente, que são fãs disso e tem pessoas que não, preferem estar o contato físico, pessoal, principalmente do público latino, é importante, e ainda mais pessoas que são mais extrovertidas, elas precisam desse contato. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que sou fã de home office. A minha vida, o equilíbrio da minha vida pessoal profissional mudou muito, a minha qualidade de vida melhorou muito. E aí, o que ajudou bastante? Quando a gente vê empresas que, por conceito, iniciaram já naturalmente, isso funciona natural. O novo colaborador que entra na empresa, ele já sabe se ele vai trabalhar de home office, se ele vai trabalhar à distância ou não. Quando as empresas tiveram que mudar, não foi somente o staff que mudou, a alta liderança também entrou de home office. Então, passou de apenas percepção ou das pessoas que levantam a bandeira e querem um home office como um benefício ou como uma opção. A própria alta liderança, o comitê executivo, o presidente, todo mundo está de home office. Então, todo mundo está percebendo as vantagens e desvantagens. Então, isso ajudou muito a gente. E aí, em questão de produtividade, todo mundo se fala, as pessoas trabalham mais, trabalham menos, a gente consegue controlar ou não. Existem N ferramentas para fazer esse acompanhamento. A gente acha que, de fato, tem que ter menos controle do que efetivamente tem na nossa na cultura exatamente de acompanhamento. Obviamente que a gente tem atividades um pouquinho diferentes, não dá para... A gente tem N empresas dentro de uma só, então não dá para generalizar. Mas, por exemplo, eu comentei um pouquinho antes da gente começar a live, a gente utiliza aqui uma ferramenta que é o Teams, né, no trabalho, no dia a dia, e, por exemplo, a gente pode contabilizar 6 meses, exatos 6 meses hoje, do início do home office. E a gente teve só em ligações, utilizando essa plataforma, 109 mil, reuniões 123 mil, chats privados 3 milhões e 400 mil. Então, é só para as pessoas, de fato, entenderem que veio para ficar, ou seja, não tem mais a questão de não vai voltar. As pessoas, de fato, todo mundo está sentindo que está trabalhando mais. Eu acho que o processo de adaptação no início, as pessoas realmente trabalhando, tentando fazer a mesma coisa que faziam no escritório, e aos poucos, depois que passou exatamente o período de adaptação, as pessoas começam, de fato, a tentar achar o equilíbrio e acho que isso vai acontecer naturalmente. E aí acho que, eu não tenho a menor dúvida que funciona, que vai mudar e veio para mudar a relação entre as empresas e os empregadores e os empregados. Concordo com o Nir, assim, acho que eu pegando o gancho, o maior desafio tem sido realmente de pessoas, né, da comunicação, o RH lidar com isso, criar o método de trabalho, porque acho que esse foi o principal desafio para a gente. Funciona, sem dúvida nenhuma. Eu até me vi um pouco nesse relato do Nir. Tem hora que você parece que você está fazendo reunião demais e você fica realmente estafado disso, porque você acaba criando slots de hora para falar com a pessoa. Então, o nosso primeiro comportamento foi, eu preciso de 1 hora, que é geralmente o tempo que eu boto para dar uma atenção legal para uma pessoa. E aí que você começa a ver, você está fazendo 6, 7, 8 reuniões num dia, às vezes passando do tempo, aí você começa a enrolar com outro, você entra numa paranoia e numa correria que começa a não ser muito saudável. E aí depois, acho que a primeira realidade foi diminuir esse tempo. Acho que 15 minutos, sendo mais objetivo, eu consigo aprimorar esse tempo. Então a gente foi reduzindo os tempos de reuniões, mas aí você entra naquela de ser muitas reuniões. Então eu me identifiquei com ele e falar uma pessoa extrovertida. Cara, eu sempre fui o cara que detesta e-mail. Assim, e-mail para mim é igual o mandato de oficial de justiça. Eu tenho que responder e responder formalmente. Eu não gosto de ter que gastar muito tempo com esse tipo de coisa. Eu sempre fui uma pessoa de relações. Eu levanto, vou na mesa do colega, bicho, estou precisando da sua ajuda com isso daqui,
quem eu procuro, qual é a sua data, e troca, né? Porque você vê interações, corpo, né, e tudo mais. Eu acho que a gente ficou muito restrito à absorção da comunicação visual e falada, e isso traz desafios assustadores, porque tem gente que não gosta de câmera, tem gente que quer se comunicar com câmera desligada, e você não vê, você cega, né, a pessoa na real, né? Porque você não consegue perceber se a pessoa está gostando ou não está gostando, se ela está resistente, porque você vai mudando seu approach, você começa a falar de um jeito, e eu que nunca chego para alguém para dar boa notícia, na área de segurança você é sempre para, né, ou dar uma má notícia ou de algum problema que eu preciso resolver, então a gente tem sempre que ler a linguagem corporal das pessoas para eu entender se o caminho, o approach que tá certo, não, o approach está errado, vou falar de outra coisa aqui e mudar. Então acho que isso trouxe desafios de sobremaneira para a gente, para a segurança da informação, que é aprender a comunicar. Então o meu caso concreto, o nosso RH tem sido extremamente parceiro, porque eu falo, cara, eu preciso comunicar isso, as pessoas não estão entendendo, e eu tendo a ser um pouco mais bruto, né, de falar, cara, eu preciso comunicar isso. Não, Daniel, desse jeito não, vamos falar de outro jeito. Não, mas a mensagem que a pessoa tem que entender é essa. Então, o principal ponto foi essa parceria com o RH de comunicar às pessoas, de qual é o fluxo. A gente botou avisos na VPN, então o cara conecta, ele abriu uma mensagem diferente, a gente mudou a nossa forma de comunicar, a segurança geralmente é muito séria, a gente começou a botar uma linguagem mais divertida, para que a pessoa entenda, tipo, olha, você já sabe, mas não custa lembrar. Os seus acessos são monitorados exatamente igual como se você estivesse no escritório. Mesmo então, a gente criou maneiras de comunicar com o nosso cliente interno que tornasse aquilo divertido a ponto de chamar a atenção, mas ainda sério a ponto dele entender que a comunicação é a mesma boring de sempre de segurança, mas com uma roupagem diferente, assim. Legal. Tem uma pergunta aqui do Danilo Cruz para vocês, perguntando se o home office pode ser uma forma de trabalho que vai ser adotada de forma permanente pelas empresas. Qual que é o ponto de vista de vocês? Obrigado pela pergunta, Danilo. Eu posso começar. Obrigado, Danilo. Sim, eu acho que, como eu mencionei na resposta anterior, veio para ficar. Agora, eu não sei se no formato que a gente conhece como home office. Eu acho que, por exemplo, aqui, o que a gente está adotando aqui? Como eu mencionei, a gente fez, ao longo desse período de 6 meses, 2 pesquisas para saber como é que andava a experiência dos nossos colaboradores. 90% dos respondentes pediram para a gente adotar isso como uma boa prática para o futuro. Então, a gente avaliou durante esses meses todos de que forma a gente poderia fazer, e aí acho que cada empresa tem a sua realidade. Cada empresa tem que fazer, a empresa tem que lembrar que as empresas não são filantropia, elas estão aqui para gerar resultados para os acionistas e tal, e, de fato, eles têm que ver a questão de custo-benefício. Obviamente, manter os nossos colaboradores muito engajados, motivados, felizes, realizados, e do outro ponto, também evitar a questão de custos. Aqui a gente está implementando o Flex Office, né? Ou seja, uma liberdade maior para os nossos integrantes que trabalham nos nossos escritórios, de poder trabalhar 1, 2 vezes na semana de casa. E, obviamente, que nesse aspecto, você isso como um benefício. Então, uma pessoa, primeiro, hoje a gente está num home office forçado, né? Então, as crianças estão em casa, não tem escola, então está todo mundo dentro de uma panela de pressão, dentro de uma casa, precisando achar aquele espaço dela, e então não é a situação ideal. Quando agora as coisas vão, pós-pandemia, retornar, e as empresas vão adotar uma questão de um flex office, por exemplo, do jeito que a gente está adotando aqui, a gente acha que é um benefício enorme. Primeira coisa, o trânsito, né? A gente sabe quanto o trânsito ocupa o nosso tempo do dia a dia. Tem um custo também envolvido nisso, vale refeição, vale transporte e tal. Então, a gente tem um equilíbrio maior entre a vida pessoal e profissional. Então, acho que certamente as empresas estão atentas a isso. Eu não acho que uma realidade somente da Ocean, todas as empresas acho que estão vendo isso. Tem empresas que têm uma vantagem ainda maior, que tem aluguel de um escritório ou outro, então eles conseguem, de fato, reduzir. Então, é muito melhor para eles o custo-benefício, inclusive transferir a maior parte do seu corpo do efetivo para um home office. Mas, de novo, acho que cada empresa tem que analisar a sua situação, mas eu não tenho a menor dúvida que, pelo menos com quem eu converso de colegas no mercado como um todo,
a maioria está tendendo, sim, a seguir, pelo menos numa questão de flex office, e algumas áreas, obviamente, elas poderão passar para ser home office completo do jeito que a gente está fazendo hoje. E no seu caso, Daniel? Não, eu tenho a mesma experiência, assim, acho que funcionar, funciona, né, realmente é uma nova realidade. Eu sei que essa frase é clichê à beça, mas é uma nova realidade. Eu que tenho 2 filhos em casa, tem hora que eu tenho vontade, assim, de realmente amarrar os dois e deixar bem quietinho no canto, assim, como se fosse um sequestro, porque, cara, eles começam a rodar em volta da mesa, e olha que eu tenho um escritório aqui dedicado, mas é muito mais difícil, traz novos dificultadores que são difíceis. Por exemplo, a gente precisou colocar todas as pessoas do SAC, nossa central de atendimento, em casa. Cara, como é que eu dou a tranquilidade que eu tenho uma boa condição de ter um escritório, consigo fazer, tenho um headset, etc. Tornar essas pessoas esse ambiente de home office foi um baita de um desafio. A gente comprou o headset para todo mundo, mudamos a telefonia, etc. Mas aí a gente descobre, né, que o mundo não é a nossa bolha. As pessoas usam internet diferente. A gente fez uma pesquisa, né, porque tinha muita reclamação de link, só um funny fact, assim, a gente descobriu que é absolutamente mais normal do que eu imaginava, o que eu supunha, que as pessoas compartilham a internet com o vizinho, né, em camadas mais baixas da sociedade é comum, isso é uma realidade para eles. Então, não é o tipo de pessoa que eu falo, não, você liga para o seu provedor de internet e resolve. As pessoas falam, não, tudo bem, deixa eu verificar como é que eu vou fazer. Então, é uma realidade que funciona? Funciona, mas eu acho que a gente até estava falando um pouco antes da reunião, o que a gente vai precisar fazer? De repente, dar uma verba para a pessoa, de repente ajudar a subsidiar um link de internet. A gente na AME, por exemplo, mandamos a cadeira para as pessoas porque a gente estava muito preocupado com a questão de ergonomia. Nem todo mundo tem um local de trabalho adequado, então vamos pelo menos mandar a sua cadeira de trabalho, melhor do que deixar ela parada 6 meses no escritório. Então, é uma nova maneira que a gente tem que aprender a ver como funciona. Algumas empresas americanas, amigos meus que já trabalham há mais tempo de home office, falam, não, minha empresa me dá um dinheiro para comprar um computador top, me dá uma ajuda de custo para pagar uma boa internet, então eles pegam geralmente uma internet top, o valor é equivalente para que você possa subsidiar, então você acaba com aquele argumento de, eu não tenho grana para pagar uma internet, e aprender como é que vai ser esse novo pacote, ou como é que a gente consegue considerar. Eu, Daniel, pessoalmente ainda gosto da coisa do escritório, eu sou um cara de muitas relações, eu sinto um pouco de falta realmente de estar ali próximo do escritório, aquele que você deixa eu bater na porta do colega ali, porque eu acho que ele vai me ajudar, mas essa coisa de trabalhar a parte em casa também tem me ajudado bastante a estar mais próximo de família também, no mesmo tempo que eu tenho vontade de matar meus filhos, eu também gosto de botar eles para dormir, de ver um desenho com eles de vez em quando e participar ali da relação, salvo quando a professora resolve perguntar a diferença de translação para rotação, né, assim quente, né, de uma hora para outra é um pouco mais difícil de responder, mas tem sido bem legal e eu acho que funciona assim. Legal, Daniel. De fato, um dos desafios é justamente você garantir, né, a confidencialidade das informações nesse ambiente que hoje é tão plural, né? Que no homeschooling você vai ter professores, outras casas ouvindo o que está acontecendo na sua casa, por exemplo, né, e dependendo do teor da conversa, isso se torna crítico, né? Um outro exemplo é um simples feedback, né, que na empresa talvez você chamaria a pessoa para tomar um café, sair do escritório, ou ir para uma sala de reunião, e aqui, tipo, quem que está do outro lado? Né? Será que está o filho, está a esposa? Imagina você chegar para um colaborador e falar assim, seu serviço está muito ruim, desse jeito não está dando, e o filho está do lado, precisa ter essa exposição? É claro que não. Então tem vários cuidados, né, que tipicamente eram tomados no escritório e talvez as pessoas não consigam virar a chave ou às vezes não é tão óbvio, né, fazer essa adaptação de fato, né. Eu vou aproveitar o comentário que você fez do call center, porque a ICTS ela tem uma linha de serviços que é canal de denúncias, né, que tem uma estrutura similar. Então tem não são atendentes de call center, mas a gente tem também os profissionais consultores, né, de riscos e compliance que tem que atender uma denúncia, né, porque a Nayara, eu agradeço pela pergunta, ela perguntou para mim, né, que ouviu de vocês do maior desafio. No caso da ECTS, sem sombra de dúvida, foi colocar o nosso time de outsourcing em home office, né, porque tem a questão de infra, como o Daniel comentou da experiência dele na AME, tem a questão da confidencialidade, né,
E tem também um ponto que o Danilo também voltou a perguntar, que é a questão de confiança, né, que de fato é um grande desafio. No caso da ICTS, a gente tem o compliance individual, né, que é um processo de avaliação de perfil ético, flexibilidade moral, e todos os nossos colaboradores passam por esse processo, né? Então, isso também nos dá uma confiança de ponto de partida que quem trabalha com a gente está alinhado com os nossos valores, tá? E se você quiser mais informações, você pode procurar dentro da nossa trilha, tá? No painel número 4, que teve a presença do Fernando Scanavini, ele comentou um pouco a respeito disso também, tá? E eu acho que esse mote de construir relações de confiança, que o outro ponto que o Danilo trouxe, né? Eu agradeço mais uma vez pela sua participação, Danilo. É algo que você, Nir e Daniel podem explorar. Então, começando contigo, Nir, como que lida com isso, né? Porque home office exige relações de confiança, né? Como construir essas relações e ter um conforto de que isso de fato está acontecendo? Então, acho que a gente tem dois momentos. Primeiro, é a questão exatamente do período de adaptação. Então, quando aconteceu esse período de adaptação, a gente não tem a menor dúvida que todo mundo deu o seu máximo para entregar, até para mostrar exatamente. E agora, eu que costumava sentar na frente do meu líder, e ele sabia, ele via que eu estava trabalhando, agora de casa, será que ele vai pensar que eu estou relaxando, que eu estou na praia e não estou trabalhando? Então, acho que no início a gente não teve a menor dúvida. E isso causou exatamente aquele excesso de trabalho. Todo mundo deu um pico de trabalhar, de não saber o que é dia, o que é noite, atender ligação, e-mail, reuniões, e, de fato, você saía, acho que primeiro mês, talvez, assim, saía exausto de até trabalhar dentro de casa. Mas, a partir daí, tudo começou a gerar um equilíbrio, né? A gente começou a discutir muito isso com os próprios, dentro das reuniões de resultado, de acompanhamento de resultado com a própria liderança, com os nossos líderes, com os nossos liderados, começar a discutir de que forma a gente conseguia fazer isso. A gente viu a questão de ansiedade, as pessoas começavam a ficar um pouco doentes, ou na questão da incerteza, por isso que a gente trouxe a questão do acompanhamento psicológico com uma empresa especializada e tal, e a gente começou, de fato, a estudar um pouco melhor o comportamento das pessoas. Acho que o Daniel trouxe muito bem um ponto, um ponto anterior, que ele falou assim, a gente tem que ver, durante as reuniões, as pessoas, fazer a leitura do corpo das pessoas, e, de fato, se a gente reparar o que a gente tinha antes, você sentava numa sala de reunião, você focava, olhava de forma ampla na reunião, você olhava talvez por uma pessoa, por um interlocutor e tal. Aqui você vê todo mundo. Então, no caso, se eu coçar meu nariz, todo mundo vai ver que eu estou coçando o nariz, todo mundo estou sendo enquadrado aqui. Então, essa questão de... o ponto positivo, hoje a gente consegue fazer reunião com 200, 300 pessoas tranquilamente. Eu preciso levantar para ir ao banheiro, não preciso pedir licença, eu desligo minha câmera e vou. Agora, obviamente, por lado negativo, tem as pessoas que também falam assim, estou com a menor paciência para essa reunião, eu desligo aqui minha câmera e, de fato, a pessoa perdeu a interação. Então, de fato, tem essa questão de relação de confiança, ela é importantíssima. A questão aqui, que eu tenho aqui na empresa, é uma questão cultural, relação baseada na confiança, é uma relação de líder e liderado. Então, isso só reforçou. Então, obviamente, como a gente tem uma cultura já de confiança aqui, isso se transferiu para cá, para a questão de home office de forma mais natural. Eu não preciso hoje fazer o controle de jornada do meu integrante que está em casa. A pessoa simplesmente na ferramenta, ela marca que ela está de flex office, está de trabalho remoto, e acabou. Eu não preciso que ela bata o ponto às 8 horas e vou sair para o almoço e tal. Não preciso, não faz mais sentido isso dentro de casa. Então, acho que, naturalmente, as empresas vão se adequar e vão ver que não faz mais sentido, que as pessoas sabem que as pessoas trabalham mais em casa. E, obviamente, que dentro de todas essas ferramentas que fazem um controle de produtividade, você vai saber se você tem um outlier, né? Aquela pessoa que está fora do contexto geral, aquela pessoa que, de fato, está se aproveitando de má fé, de uma confiança que ela recebeu da empresa e não está aproveitando essa confiança, está usando isso. Então, acho que os próprios colegas também vão sentir isso e vão levantar, né? Como você disse, vocês são especialistas em canal de denúncia, você sabe muito bem
que as pessoas que podem utilizar um canal e vão identificar, e a empresa vai fazer a sua investigação e vai ver se de fato e vai expurgar essas pessoas de um sistema que com certeza a maioria quer que dê certo. Obrigado, Nir. E você, Daniel? Excelente ponto. Acho que complementando, até trazendo um pouquinho, acho que ele trouxe perfeitamente a questão a relação passa a ser baseada no trust, realmente. As pessoas têm que confiar naquele grupo, né? Eu até uma experiência pessoal, eu tenho 2 grupos, né? Um grupo ainda em lojas americanas e são pessoas que trabalham comigo há muito mais tempo. E tem um grupo mais jovem, né? Que é um time que eu estou formando aí em Liame. A diferença entre como se deu essa relação porque as pessoas já se conhecem pessoalmente. Eu tenho até um cenário bem típico que são pessoas que foram contratadas durante a pandemia. Então, são pessoas que eu não conhecia, trabalham para mim, eu não conhecia pessoalmente. E essa diferença ficou evidente no trato das 2 equipes, quando eu tenho reuniões com pessoas que trabalham comigo há 5, 6 anos, etc. São pessoas que você tem uma relação muito mais fácil. Ela sabe quando você está brincando, ela sabe quando você está, mesmo sem basicamente te ver, se for necessário. Já um time que é mais jovem e que você tem uma outra relação, você tá construindo e traz esse limitador de como que você constrói isso numa relação digital, né? Numa relação onde a pessoa te conhece por uma câmera. A primeira reação que eu tive quando pessoalmente encontrei a pessoa, você é mais alto que eu esperava. Mais gordinho também. Então a gente brinca porque é isso que criam essas micro-relações de almoçar com a pessoa e tudo mais, é que geram esse conhecimento das pessoas. Então, esse cenário de pandemia trouxe essa coisa, você tem que ter muito essa confiança. Então, uma coisa que eu mudei muito no meu processo seletivo, por exemplo, é bater um pouco mais forte em, cara, você está entendendo que você vai trabalhar num lugar onde durante talvez mais 6 meses você vai estar num lugar extremamente frio, porque você não tem crachá, você não entra num escritório, você não dá bom dia para recepcionista, você talvez esteja só na sua casa, né? Então, eu até tive uma experiência desse tipo, de uma pessoa entrou e ela começou a ficar um pouco aflita com essa relação, porque na verdade ela era uma pessoa contratada em época de pandemia, então ela não conhecia os colegas de trabalho, a pessoa não se identifica com a sua marca e com a sua empresa. E aí a gente começou a perceber isso nas reuniões de feedback, que a pessoa, mas o fulano, ele é assim ou é assado, porque as pessoas estão curiosas, eles não conseguiram construir essas conexões com as pessoas. E aí acho que uma coisa que foi um aprendizado para mim como líder de time foi, cara, criar happy hours virtuais mesmo. Cara, é brincadeira, eu até brinco com o time, cara, é 1 hora sem perder a amizade, não tem esse negócio de chefe, é para sacanear, porque é uma forma que a gente tem de criar conexões com as pessoas, porque senão as pessoas se sentem desconectadas. Ah, beleza, eu tenho que então conectar aqui no computador aproximadamente nas 9 horas, vou dando meu feedback ali dele, vou pingando o meu chefe, mas ele não tem aquela coisa que a gente tem no dia a dia. Vamos ali almoçar, a pessoa fala da vida pessoal e cria conexões e laços. Então, acho que, falando só um pouquinho do outro lado desse que o Nir falou, né, os outliers que não se conectam, você consegue perceber, mas tem os outliers que não se conectam, mas o cara está produzindo, mas você não consegue criar aquela relação, aquele bound com a sua empresa, sabe? O bound tem sido difícil de conseguir nessa turma mais jovem e num cenário que não tem essa visita na empresa. Acho que esse tem sido um baita de um desafio para mim. Não, legal, Daniel. Comentando um pouco do que o Nir e você falou, né, de fato, é importante sim saber construir relações de confiança, né, pelo meu lado, meu chapéu, né, de riscos e compliance, isso não significa confiar cegamente, né, tem que ter assim os indicadores de desempenho, né, os KPIs, ou OKRs, enfim, mas você precisa ter forma de medir esses trabalhos, mas não só isso, né, o foco não é só o desempenho, né, a gente sabe da nossa experiência que os fraudadores, os hackers do mal continuam aí, né, então as pessoas, isso não significa sair desconfiando de todo mundo, câmera aberta 100% do tempo, marcar ponto, não é por aí, né, mas é importante sim ter, por exemplo, o canal de denúncia disponível, ter um canal de apoio, né? O Nir falou, por exemplo, do apoio psicológico. A gente sabe que cada pessoa é única e a forma de reagir a esse trabalho, lidar com as questões pessoais também é importante. Então, ter o suporte é importante, ter canal de apoio é importante. O Nir também falou de pesquisa. Puxa, cara, pesquisa de clima é fundamental, né? Tem também a pesquisa de cultura de compliance, que a ICTS mesmo a gente está aplicando, e acho que também é importante,
né, porque você precisa entender a questão de motivação, mas você precisa também entender questões que envolvam potenciais assédio, pressões indevidas, né, o que está acontecendo dentro da empresa. Vocês falaram também do happy hour virtual, né, Daniel? No meu caso, né, a gente fez uma festa junina virtual, né, no mês de junho, justamente tentando buscar formas alternativas. É claro que a gente sabe que não é igual o happy hour, não é igual almoçar todo mundo junto, né? Mas é mostrar que podem existir outros caminhos, pensando em integrar a equipe, ter um clima bom, né, que isso é tão importante. Avançando então, falando da questão do home office seguro, né, o que vocês, da experiência de vocês, entenderam, né, dentro desse cenário, que foram os principais riscos identificados no trabalho remoto? E como mitigar esses riscos, começando por você, Daniel? Cara, acho que os principais riscos era realmente essa questão que a gente acabou falando um pouco superficialmente, né? As pessoas estão num ambiente não controlado. Então, eu não sei se a pessoa vive com uma pessoa que é concorrente minha, eu não sei se ela usa o computador na frente dos filhos, eu não sei se ela usa o telefone até sem o headset, que os vizinhos ouçam. Traz esses desafios que sempre populavam somente a nossa imaginação. E aí a gente começou a ter que fazer um enforcement muito certo. Aí eu acho que uma coisa que ajudou muito a gente receber o feedback positivo, né? É uma coisa que a gente ouve sempre em treinamentos de liderança, né? Sempre repita o óbvio, né? Não presuma que as pessoas sabem o que você está dizendo, né? E foi uma das coisas que a gente falou: olha, reforça a segurança da sua rede Wi-Fi. Então a gente lançou uma gamificação, que a gente já tinha uma plataforma, e a primeira matéria que a gente soltou foi o Home Office Seguro. Então o Home Office Seguro a gente trata sobre a segurança de Wi-Fi, a segurança da disposição da cadeira, não colocar, por exemplo, o computador contrário a uma janela, tentar identificar se você precisa de papel, cara, bota o papel, terminou seu dia, bota numa gaveta, de preferência uma gaveta que tenha chave. Então a gente deu algumas orientações bem nesse sentido, e as pessoas começaram a dar retorno pra gente, tipo, olha, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que de repente usar uma rede poderia expor a companhia e os meus dados. Não, cara, se você compartilha a rede com seu vizinho, não sabe o que o seu vizinho está rodando, etc. Então, a gente percebeu esse tipo de cenário que eram riscos inerentes. A questão da conformidade, né, de estar sempre garantindo que as pessoas estão cientes de determinados termos, então, de monitoração, de que ela está usando o computador na sua casa, mas do mesmo jeito. Então, eu acabei antecipando também a forma de comunicar, a gente mudou a nossa maneira de comunicar, o que antes era um mero comunicado que a gente mandava por e-mail e a pessoa clicava e aceitava, então a gente precisou mudar toda a nossa jornada. Nós adotamos o envio de equipamentos para casa das pessoas, então acho que até respondendo um pouco da pergunta que o Vichy falou ali, né, a gente começou a fazer um termo de uso, né, de aceitação de uso digital, ou seja, a gente mandou a cadeira para alguns novos colaboradores até, né, que são as pessoas que entraram pós-pandemia, a gente mandava o computador e o kit de boas-vindas, e como é que eu faço esse cara fazer uma assinatura, que antes ele pegava lá com o suporte, o cara dava uma assinatura de que estava ciente dos termos e recebeu uma cópia. Então a gente precisou digitalizar todo esse processo de termo de aceitação de política, termo de aceitação das normas do SGSI, o controle de ativos passou a ser digital, então a gente criou um onboarding ali, usando a própria suíte Microsoft que permite você brincar com low code, etc. Então a gente brincou, fez quase como um aplicativo ali. Ele basicamente dá um aceite na política, dá um aceite no termo de uso, confirma o número de serial number do dispositivo que ele recebeu, e a gente recebeu o feedback das pessoas: nossa, que legal, tudo moderno que você fez. Moderno porque eu tive. Basicamente, a gente conseguiu mitigar esses riscos de asset, de conformidade, de monitoração, basicamente desse jeito. Acho que esses foram os principais desafios que a gente teve que digitalizar ou que transformar. A outra é a saúde do equipamento. A gente reforçou a monitoração de segurança, né, de postura de segurança dos equipamentos. Por exemplo, como que esse cara vai baixar a pé? Funciona conectado na rede. Então a gente identificou que alguns dispositivos não estavam alcançando seus destinos, etc. A gente conseguiu até aprimorar, porque como o equipamento está sempre conectado ali, a gente estava fazendo keep alive, a gente começou a melhorar a saúde dos equipamentos e a comunicação com os nossos colaboradores. Foi o mais difícil, na minha opinião. Legal, Daniel. Bons pontos. De fato, o trabalho remoto seguro
passa pela camada de segurança de informações, né, de cibersegurança, sem sombra de dúvidas. Né? Mas a gente, com certeza, tem outras camadas que dão também para serem exploradas. E no seu caso, Nir? Vamos lá. Primeiro, eu acho, primeiro, a questão de tecnologia, sem dúvida, é um risco absurdo em todos os níveis. Obviamente que tem pessoas que acham, estão exagerando, não é assim, a gente está achando que a gente está vivendo num filme de Hollywood, que um fica escutando o outro, mas, cara, a realidade do mundo corporativo, ela de fato é complexa e tem que ser tratada com seriedade, principalmente com relação de vazamento de informações, que acho que é uma das coisas mais difíceis de questão de investigação, de mesmo canal de denúncias, você correr atrás, porque vazamento de informação, basta 2 pessoas terem informação que você já, para saber, para rastrear para onde foi, já é difícil. Então, a tecnologia, para mim, sem dúvida nenhuma, é a principal delas. Agora, no entanto, obviamente, tecnologia ou não, a gente tem que falar basicamente do fator humano, né? Então, por trás da tecnologia tem a mente humana, né, que essa aí sim é muito criativa, que qualquer tecnologia que a gente tem, e então a gente está trabalhando muito. O risco que eu vejo, exatamente, por mais que eu estou utilizando aqui a questão de cultural, que eu falei, questão de confiança no ser humano e tal, e por mais que a gente tenha todas as camadas de segurança disponíveis ou adequadas para a nossa realidade, a gente tem que manter o nosso integrante, o nosso colaborador conectado e, de fato, apaixonado pela empresa, para que nada passe na cabeça dele em relação a alguém que está tentando assediar para pegar uma informação, ou ele mesmo que tenha um descuido. Então, realmente, o que o próprio Daniel falou, quando eu falei que a gente está fazendo trabalho tanto de cuidar de pessoas, quanto a questão de comunicação assertiva, então são guias, igual o Daniel falou, gamificação, tutoriais, pílulas, tanto de compliance, né, da nossa área de compliance, quanto da nossa área, tanto de tecnologia, a questão de as pessoas se sentir, sim, pertencente da empresa, mesmo à distância. Isso faz muita diferença, porque no final das contas a pessoa está lá, está conectada. O que o Daniel falou também sobre questão como Adobe Sign, né, digitalização de documentos, isso é questão também, óbvio, de saúde, né? A gente está falando, a pessoa tem que vir para eu assinar algum tipo de documento, algum tipo de contrato, eu posso ali me contaminar. Então, vem através de um motoqueiro, serviço de boy para eu assinar um documento. Então, a partir do momento que a gente agiliza isso, não precisa de deslocamento de documentos físicos para não ter extravio, tudo de forma digital, com maior segurança, com todos os protocolos de segurança, para a gente isso é excelente, isso avança. E eu anotei mais um ponto aqui, que vocês comentaram um pouquinho antes, mas também está relacionado a isso. O home office, ele trouxe uma diminuição considerável no número de denúncias que a gente recebeu de assédios. Obviamente, não tem o contato físico pessoal, e com isso a pressão, principalmente do assédio moral, ela tem diminuído, porque o líder, que teoricamente que faz isso conscientemente, é um líder que não sabe, porque ele não tem ferramenta de gestão, ele não foi treinado para isso, e a gente tem que realmente colocar ele no eixo. Mas tem aquelas pessoas que são, de fato, né, sociopatas, né? Essas pessoas que fazem isso, elas fazem isso conscientemente. Então, atrás da máquina, sabendo que tem todas as informações de rastreabilidade, a pessoa toma muito mais cuidado. Então, não vai ali ficar xingando a pessoa no chat, chamar de burro ou alguma coisa desse nível, ou vai fazer um tipo de assédio, ou isolar a pessoa, porque todo mundo é convidado numa reunião porque a pessoa não é. Então, isso tem diminuído bastante. Então, isso tem ajudado e isso tem mostrado para a gente que a área de pessoas que está apoiando a área de compliance nesse processo, principalmente de assédio, como que a gente tem que ficar tão próximo dos nossos integrantes e da liderança, ou seja, a gente consegue, sim, apoiar. Então, são riscos exatamente das tecnológicos quanto do aspecto humano. Legal, Nir. E aproveitando a pergunta do Vitor Vick, agradeço pela pergunta, Vitor. Ele
colocou a questão do controle de ativos, né? Porque como tem essa questão de os ativos da empresa, né, para casa do integrante ou do colaborador, né? Como que garantir que esse controle é adequado? Você quer começar falando, Nira? Sim, vamos lá, a gente digitalizou, a primeira coisa, a gente tem controle a gente não liberou para todo mundo, igual o Daniel comentou, que eles fizeram, a gente fez um pouquinho diferente, a gente fez para as pessoas de fato que a gente sentiu que precisava, eu não tenho a infraestrutura necessária, preciso da minha cadeira, tem um problema de lombar e tal, preciso do meu monitor, porque no notebook eu não consigo, está muito pequeno, eu trabalho com informações, que eu preciso eu trabalho geralmente no escritório com 2 telas, então a gente liberou, mas só que a gente fez um controle, a gente gerou um formulário para as pessoas, para registrar, a gente tem um número de controle de ativo, obviamente, então a gente tem um controle exatamente do retorno também desses equipamentos. No caso de desligamento, é mais uma informação que a gente tem que buscar, então no desligamento da pessoa, eu tenho que dar um jeito de pegar na casa dela o notebook que estava com ela, mesmo se ela estivesse no escritório, estando no escritório com o notebook, ele leva para casa, né, no final de semana e tal, ou durante todo o dia, então tem que devolver. Então, a gente faz os desligamentos que estão acontecendo, elas já estão acontecendo de forma remota, mas obviamente com toda a segurança jurídica que precisa, mas tem que devolver. Tem que devolver o crachá, tem que devolver todos os aparatos, os ativos que tem que devolver. A gente vai na casa do nosso integrante ou do ex-colaborador, nesse caso, e aí a gente busca. Os novos que entram, eles fazem isso também de forma remota. Acho que a partir de agora, nem tanto, mas vai ser um mix, porque a gente está retornando agora na questão de flex office, mas está acontecendo de forma remota. E a gente também, a nossa área de tecnologia, principalmente, quando a gente está falando de equipamentos de informática, leva até a casa do nosso integrante. Quando a gente tem os equipamentos que a gente está falando muito mais de ativo, de cadeira, outro tipo de apoio que a pessoa precisa, aí a nossa área administrativa aqui toma. Então, a gente tem sim uma relação, formulários totalmente digitais, a pessoa vai lá, ela assina digitalmente, vai e retorna, então a gente tem um acompanhamento disso sim. Legal. E você, Daniel, algum complemento? Sim. A gente fez uma empresa mais não tão tradicional, uma empresa de desenvolvimento de software. A gente acaba tendo essa questão de agradar, né, os funcionários como, vamos dizer assim, com uma maior ênfase. Então, a gente mandou cadeiras, mandamos monitor, porque as pessoas já tinham computadores e 2 monitores no trabalho. E aí foram alguns desafios, né? Eu ainda tenho também a responsabilidade de asset management, porque a infraestrutura também é comigo, né? Então eu tive esse desafio, porque assim, os meus 2 lados falaram, não, pelo amor de Deus, não, isso não vai terminar bem, mas a gente precisava viabilizar, isso foi uma decisão executiva da companhia, do que a gente chama de universo americanas, e a gente precisou viabilizar. A boa notícia é que a gente tem uma empresa de logística no grupo, então foi fácil viabilizar a entrega, né? Mas traz ainda os desafios de como que a gente vai fazer. Eu falei, poxa, como é que eu vou garantir essa saúde de entregar um equipamento que foi manuseado? Então a gente criou modelos, né? Os equipamentos vão, por exemplo, envelopados, então quando o colaborador recebe na casa dele, ele pode jogar álcool à vontade no equipamento, depois ele tira do saco, que a gente garante que está melhor acondicionado, etc. Então a gente fez esse envio desses equipamentos, o controle de ativos já ficava associado, basicamente, o número de patrimônio de cadeira e monitor e número de serial de equipamento já o usuário dele, então no nosso controle de ativos, a gente conseguia saber, olha, o Daniel está na casa dele com um monitor e com uma cadeira, né? Então, na hora que eu recebia, já aparecia para mim um termo de aceite que me obrigava a aceitar aquelas condições, né? Claro, traz desafios tem gente que não assina, aí você tem que ir um pouquinho atrás ali, porque o cara vai bypassando, vai esquipando, mas, assim, deu certo. O desafio novo foi como que a gente faz em demissão, que acho que é a segunda pergunta do Vitor ali, né? Como que a gente faz quando uma pessoa é desligada ou pede para sair, né? Porque aí, assim, volta um pouquinho naquela coisa do trust, né? Eu, pessoalmente, não tive problema porque entendi que as pessoas que estão se desligando, ok, o cara está indo para um outro desafio, etc. Essa relação foi boa a ponto dele falar, olha,
Como que eu viabilizo? Eu posso botar na mala do carro aqui e faço, como aconteceu comigo. Mas eu também vi casos de funcionários que saíram um pouco insatisfeitos por algum tipo que acontece em qualquer empresa, e o cara, olha, tá aqui a cadeira, você vem buscar quando você quiser, e sim, aí é aquilo, né? Será que a gente está selecionando as pessoas com o nosso propósito, que pensam como a gente, com esse sentimento de dono de negócio, etc. Traz desafios, sim. E aí a gente faz um pouco da logística que a gente acabava fazendo. Eu marco, agendo com ele, e a gente agendava a retirada, né? É ruim, mas é um desafio novo, né? Então é esse mundo novo que a gente criou escritórios para isso, para que não tenha essa logística, para que não tenha tudo isso. Então é um cenário completamente novo para a gente de como é que eu vou oferecer, como é que eu vou suportar, né? A gente percebeu também um caso engraçado, as pessoas, a gente esperava que as pessoas fossem para suas respectivas casas. Se o Daniel mora em São Paulo, ele vai estar em São Paulo. E a gente reparou que as pessoas estavam em Minas Gerais, Nordeste, Alagoas, e aí o cara ligava e falava, olha, eu tô com um problema no meu computador, eu preciso trocar o computador. Não, tudo bem, você vem aqui no escritório, a gente separou um segundo andar, que é uma área que tem uma higienização mais frequente, uma pessoa do suporte vai descer por demanda para te atender, sem contato, etc. Não, então, mas tem um probleminha, eu tô em Alagoas aqui. Falei, amigo, mas sua base é São Paulo? Ele, não, eu vim para casa dos meus parentes aqui. Então foi uma nova realidade. Falou, tá bom, deixa eu então pensar aqui como é que a gente vai fazer. Me dá o seu endereço aí, qual é o problema do computador, tentamos fazer o máximo possível do diagnóstico remotamente e troca equipamento. Então, beleza, vamos mandar uma empresa de logística lá, vou trocar o equipamento dele aonde ele tiver para fazer, né? Mas, no geral, foi mais fácil. A maior parte das pessoas estão nas suas respectivas bases. Não, legal, de fato são muitos os desafios, né? Inclusive eu deixo a dica, Vitor, no nosso quinto painel, que a gente focou na questão do desligamento, né, quando envolve casos de investigação, fraude, tem alguns cuidados adicionais, né, no nosso quinto painel a gente explorou mais detalhadamente essa questão e eu te convido também a assistir a nossa gravação, tá? A gente está chegando aqui no final, eu vou passar as palavras então para o Nir e para o Daniel deixarem as suas dicas ou palavras finais para os nossos participantes. Nir, então te agradeço por ter participado dessa live, desse painel de hoje. Quais são suas palavras, considerações ou dicas finais para quem está nos assistindo? Vamos lá, obrigado mais uma vez pelo convite, estou sempre à disposição. É um assunto muito rico, né? Principalmente os casos práticos, eles trazem para a gente novos aprendizados, então a gente tem que, de fato, como agora estamos iniciando aqui como eu falei, a retomada. Então, a retomada também vai ser um novo aprendizado. Então, como a gente vai, de fato, o plano que a gente fez de retomada em ondas, de forma mensal, essa que dá certo, tudo que a gente planejou de fazer um flex office, é isso mesmo, as pessoas ainda querem isso, não querem, e daqui a pouquinho, se a empresa decidir, não, realmente a gente quer um home office completo, como é que vai ser? Então, acho que a gente está, de fato, numa nova realidade, e essa realidade, ela fez com que a gente tem que pensar fora da caixa, olhar para o nosso lado, não ter vergonha de fazer benchmark com outras empresas, obviamente sempre entendendo e adequando a realidade que a gente tem para cada empresa. Uma coisa que eu sou contra é o efeito manada, então não tem que ir na onda, porque todo mundo está fazendo isso, então vamos fazer isso, porque talvez não seja a realidade da sua empresa. De fato, tem que olhar, tem que avaliar os riscos, os pontos positivos que a gente tem na nossa realidade. Por exemplo, o Daniel trouxe algumas coisas aqui que são completamente diferentes das nossas, pela realidade que a empresa dele tem. Então, eu acho que é exatamente isso, essa riqueza de informações, às vezes, trouxe um novo insight, uma nova ideia, talvez eu possa aplicar isso na minha empresa. Então, eu acho que essa é a mensagem final que fica, e estou à disposição e muito feliz e agradecido de ter participado com vocês. Obrigado, Nir. Daniel, obrigado também pela sua participação, por trazer histórias super bacanas, dividir seu conhecimento. Por gentileza, quais são suas palavras e considerações finais?
Não, obrigado a vocês pelo convite, obrigado aí, Unir, por essa troca. Acho que complementando o que o Unir falou, né? A gente tem, acho que a palavra é definir o apetite de risco mesmo. Acho que tem muita receita que todo mundo está fazendo que nem sempre vai dar certo para sua empresa. Eu mesmo que sou um cara de segurança tradicional, muitas das coisas que nós propusemos aqui foi meio, falei, cara, não, peraí, não vai dar certo. E aí, assim, é tudo definido, vou voltar para a prancheta. Vamos identificar aqui quais são os problemas que podem acontecer, né? É claro que a gente, num webinar aqui, a gente tenta simplificar e tornar a mensagem bastante fácil de entender. Mas a própria pergunta do Vitor, cara, como é que você fez com isso? Cara, a gente identificou todos os riscos. O risco do cara não devolver, o risco do cara ficar indignado, o cara não querer devolver, falar, vai dar muito trabalho para devolver a cadeira, se quiser eu deposito um dinheiro. Então a gente precisou avaliar todos esses cenários e definir qual é o nosso apetite de risco, o quanto que a gente topa, né, o quanto que vale a pena essa briga, o quanto que não vale a pena essa briga, né, e mudar. Então acho que a mensagem é esteja preparado, pandemia já foi uma ameaça muito pouco provável um dia na análise de BIA de alguém, e hoje ela é uma realidade e que a gente está vivendo. Então, a gente que é de segurança está acostumado a ser paranoico, eu diria que não estamos surpresos, a gente está só reaprendendo, a se adaptando a essa resposta. Então, acho que deixo o meu canal aberto aí, vi que apareceram alguns amigos aqui, não sei se eles vieram aqui só para me prestigiar, mas, por favor, fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn as pessoas, eu sou um cara, como vocês viram, de relações, eu gosto de trocar, então, gosto de criar esses relacionamentos, né, me chama para tomar um chopp também eu falo mais, mas fiquem à vontade para me procurar e é sempre muito legal trocar ideias sobre tecnologia, sobre como resolver esses problemas, porque no fim das contas é isso que a gente faz. Então a gente está aqui para resolver um monte de problemas e ajudar a nossa companhia a alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado pelo convite aí, Jeff, Cindy, foi um prazer. Legal. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, agradeço muito pela participação de vocês, por estar aqui presente, pelas perguntas, interação, né? Saibam que existem outras trilhas, outros painéis dentro dessa iniciativa de resiliência empresarial, tá? E eu deixo o convite também para vocês nos seguirem nas redes sociais, tá ok? Muito obrigado a todos que participaram, tá? E até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, obrigado.